E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O amor não morre. É o título. Então vamos lá. É uma moça, acho, que nos conta. Olá, Ana, tenho 20 anos e conheci o seu canal quando ainda estava apenas no site. Mandei o relato da penseira e o copo borbulhante. Ah, muito legal. Penseira é tipo uma benzedeira. E aí ela colocava o copo na cabeça da pessoa aqui e o copo começava a borbulhar como se tivesse água fervendo dentro do copo aqui na cabeça. Ai, dá vontade de fazer isso qualquer dia pra ver o que acontece com a água. Enfim, não, mas eu não sou benzedeira. Então, era esse o relato. Mandei o relato da penseira e o copo borbulhante. Agora sigo com uma coletânea de relatos da minha família. Opa, já posso até gravar coletânea já. Todos estão em uma ordem cronológica, relacionados assim desde um pouco antes. Relacionados assim desde um pouco antes da morte do meu bisavô até o dia não. Relacionados assim desde um pouco antes da morte do meu bisavô até o da minha bisavó em diante. Revisei o texto algumas vezes antes de enviar, então espero que você aproveite. Crianças, aproveite a leitura junto com os assombrados. Ok, vamos lá. Os nomes citados estarão trocados. Os nomes citados estarão trocados para resguardar as pessoas envolvidas. Sim, muito obrigada. Antes de começar, preciso abrir um parêntese de informação. Minha bisavó, que aqui chamarei de Alice, que foi, Vitório? Bom, a minha bisavó, aqui ó, preciso abrir um parêntese de informação. Minha bisavó, que aqui chamarei de Alice, sofria de diabetes. Não só uma diabetes, era a mais forte e de grau 3. Para você ter uma ideia, Alice não podia ingerir uma única cabeça de fósforo de açúcar, que já entrava em coma diabético. Nossa! O açúcar entrava de 180 a 1.800 de glicemia. Ela entrava e saía desses comas diversas vezes, o que é até hoje na medicina algo difícil de acontecer. A partir desse ponto, a minha mãe é quem vai narrar. E ela se chamará Renata a partir daqui. Meu avô, que no caso é o bisavô da minha filha, que começou a narrar. Ixi, peraí, quem que começou a narrar isso aqui? Meu avô, que no caso é o bisavô da minha filha, que começou a narrar, era construtor civil. Quem que tá falando então agora? Então, é a mãe da moça que nos conta esse relato agora, que é a Renata. Enfim, agora é a Renata contando. Meu avô, que é a mãe da moça que nos conta esse relato. Meu avô, que no caso é o bisavô da minha filha, que começou a narrar, era construtor civil. Hoje seria como um engenheiro. Ele construía casas grandes e elaboradas. Muitas delas são tombadas. São tão bonitas que se tornaram tesouros da cidade. Ele era um construtor requisitado e famoso. Foi uma vida inteira de trabalho, desde jovem até mais ou menos 70 anos de vida trabalhando sem interrupção. Então ele era muito forte, ele era músculo puro. Muitas vezes era necessário cerca de 4 a 5 homens para segurá-lo. Você vai entender o motivo dessas duas informações mais para frente. Ele se chamará Carlos. Vamos começar o primeiro relato a partir daqui. Capítulo 1. O irmão falecido veio vê-lo. Narrado por Renata, a mãe da moça que nos conta o relato. Carlos, embora tudo que foi dito, ele era broncoasmático.
Então, quando ele completou cerca de 70 anos, era praticamente todo fim de ano, mais para setembro, na época dos pólens, que ele fazia uma crise de asma, como os alérgicos mesmo. Fazem primeiro a rinite, a sinusite, a bronquite, a asma e, por fim, a pneumonia. Nossa, é nessa ordem, parece que mesmo. Rinite, sinusite, bronquite, asma e, por fim, a pneumonia. Isso é praticamente uma regra. Então, nos seus últimos 3 anos de vida, isso aconteceu como já era esperado, sendo que eu vou te contar agora o relato anterior à morte dele. 2 anos antes, na verdade, ele fez todo esse processo. Era um ritual anual. O internamos assim que ele foi tratado e se recuperou. O levamos para casa. O sobrenatural começa aqui. Ele ficou cerca de 1 mês internado na casa de saúde da nossa cidade. Ao chegarmos em casa, ele subiu as escadinhas da nossa varanda, são 3 degraus de pedra, que dão vista ao jardim e logo em frente um portão baixo que dá vista para a rua. Carlos sentou no sofá que dava vista para esse portão e abriu um sorriso enorme e acolhedor. Foi então que o inusitado aconteceu. Ele começou a conversar com alguém do outro lado da rua. Só que, na verdade, não havia uma única pessoa na rua. E ele falava assim: "Oi, Jojo!" Seguido de uma pausa, como quem escuta uma conversa e espera a sua vez de responder. Não, eu tô bem. Voltei agora mesmo do hospital. Quer um café?" Eu me assustei realmente nesse ponto. Lembrando de quem está narrando agora é a Renata. Sim, eu realmente me assustei. Era estranho demais. O meu avô Carlos conversava sozinho. "Vô", chamei. "Está conversando com quem?" E o meu avô Carlos olhou para mim abismado, sem desviar o olhar da rua, lembrando que ele tinha a mente perfeita nesse acontecimento. Deixo aqui também que Jojo, o irmão de Carlos, era muito chegado a ele. Sempre após o almoço, ambos saíam para caminhar juntos. Ele morreu pouco depois de eu nascer. Devia ter 4 anos quando esse tio-avô morreu. E foi uma das mortes que mais machucaram o coração do Carlos, junto com a mãe, Bela. "Ué, Renata, é o Jojo, você não tá vendo?" E ele ainda continuou a conversa. Disse: "Quer um café, Jojo?" Não, eu tô bem." "Isso, eu já tô em casa." Levantei meio assustada, entrei em casa procurando meu pai, Luiz. Fui até ele e o chamei, pedindo para que ele fosse ver o que acontecia do lado de fora. E ele foi até a varanda, encontrando esse meu avô. "Papai, com quem está conversando?" perguntou meu pai. "Você não tá vendo? Tô falando com Jojo." Meu avô respondeu. Meu pai olhou para o outro lado da rua, tal como eu olhava. Ana, não tinha ninguém. Papai até pensou em levar o vovô para o hospital, suspeitando que deram uma pancada na cabeça dele. "Papai, o tio Jojo já faleceu faz muitos anos", Luiz disse, tocando gentilmente no ombro do pai. E meu avô parou, raciocinou, pondo uma expressão interrogativa em seu rosto, mas sem esvair a felicidade do breve reencontro. E ele disse: "É verdade. E Jojo disse que ainda não é a hora de conversarmos. Disse que só veio ver como eu estava." E ele acenou uma última vez para a rua, dando um segundo adeus para o seu irmão querido. Capítulo 2. A morte de Carlos e o adeus para Alice. Ainda narrado pela mãe da moça que nos conta esse relato, Renata. A infeliz morte de Carlos ocorreu 3 anos após o evento do primeiro capítulo. A minha avó Alice, em uma dessas empreitadas da diabetes dela, ficou internada quase 1 mês, entrando e saindo do coma diabético, até que melhorou e pôde voltar para casa. Ana, lembra que no início eu disse que era necessário 5 ou 6 enfermeiros homens e fortes para segurar esse meu avô? Nessa parte da história, em seu último ano de vida, acabou tendo Alzheimer. E por essa força excessiva, ele continuava tendo em mente que precisava trabalhar.
Então meu pai, Luiz, visando a qualidade de vida de ambos, nós, por não termos força para mantê-lo em casa, e ele, que não entendia mais o mundo à sua volta, Luiz o internou por 1 mês, para que ele ficasse somente 1 mês numa clínica de repouso para idosos, para que a minha avó Alice pudesse se recuperar. Era dezembro, meu avô iria voltar para casa no dia 23 de dezembro de 87. Ele não iria ficar nem 30 dias nessa clínica. Assim que voltasse para casa, nunca mais voltaria para a clínica. Era só durante o tempo de repouso, para Alice recuperar suas forças. E na noite do dia 22 de dezembro para a noite do dia 23 de dezembro, ele se despediu de sua esposa, a minha avó Alice. Alice queria dormir cedo, para rever o marido que chegaria no dia seguinte. E mesmo que ele em si não se lembrasse dela, E naquela noite ela resolveu dormir no quarto deles. Então, lembra que o vovô era asmático? Ele tinha também claustrofobia. Sempre achava que a minha avó fosse sugar todo o ar do quarto e deixá-lo sem ar. Olha só. Então fazia 10 anos que os dois não dormiam mais juntos. A irmã dela, que morava no Rio de Janeiro, veio à nossa cidade para ajudar com a recuperação do meu avô. Sendo assim, dormiu Alice no quarto, ou com a recuperação da minha avó, do meu avô, não sei. Sendo assim, dormiu Alice no quarto ao lado do meu e a irmã dela, que chamarei de Bianca, dormiu no mesmo quarto que eu. Pode chamar de um superpoder para o bem, porque eu sempre sabia quando a minha avó entraria em um coma diabético ou teria alguma crise do tipo. Eu simplesmente acordava, seja qual fosse a hora ou o minuto. Eu sabia que ela precisava de mim. Não tive a presença da minha matriarca na vida infantil, então a minha verdadeira mãe era Alice. Nós duas compartilhávamos. Cadê? Me perdi. Nós duas compartilhávamos uma ligação que até hoje infla o meu peito e une os nossos corações, quebrando até a barreira da morte pela minha saudade. Ela começou a passar mal às 3 da manhã. O açúcar dela, ao contrário do normal do nosso cotidiano com Alice, que era sempre muito alto, abaixou. Ela ficou fria, uma pedra de gelo que sorava o gelado para fora do corpo. Estava caída no chão e rodando completamente fora de si. Acordei, gritei para o meu pai, que sempre ao me ouvir a essa hora já tinha em mente o real motivo do pedido de socorro. Ele já descia vestido, só que a tia Bianca estava aí, a irmã de vovó, que também era diabética, mas a dela era bem fraca. Bianca era mais experiente, olhou para a vovó e disse que o açúcar estava baixo. Correu na cozinha e pegou um copo com água, pondo também uma colherzinha de açúcar. Eu até achei que ela mataria a minha avó, devido ao grau de toxicidade do açúcar ingerido por ela. E enquanto isso tudo acontecia, ela gritava: "O homem! O homem! Olha ali, gente! Segura o homem!" Conforme ela tomou o copo de açúcar, o gelado do corpo foi passando. Ela apontava para o canto da parede, a direção exata da clínica em que o meu avô estava internado. E ela conversava com ele. Dizia: "Mas se você for, o que eu vou ficar fazendo aqui? Eu não posso deixar a menina." E a menina era eu, Renata. E essa conversa perdurou até às 5:30 da manhã. Ela estava conversando com o que não conseguíamos ver e conosco ao mesmo tempo. Já estava corada, com o rosto mais saudável. Não era alucinação, como pensávamos que era. "Segura o homem, gente! Você não pode ir, eu cuido da menina, mas você não pode ir", ela dizia. E então ela voltou ao normal, no horário citado acima. Os lençóis pingavam devido ao suor de Alice. Ela virou então para nós e disse, triste: "O homem está indo."
E então meu pai recebeu às 6h30 da manhã a notícia vindo de um telefonema, dizendo que às 5h30 da manhã o meu avô faleceu. Nossa, ele faleceu praticamente no dia que ia voltar para casa. Capítulo 3. A lealdade de Alice até nos últimos momentos. Narrado também por Renata. 2 meses após o acontecimento do relato anterior, Alice entrou em outro coma diabético, vindo a falecer 1 mês após internar. Nossa. Então ela faleceu 3 meses depois do marido, é isso? Vindo a falecer 1 mês após internar, sendo que no dia do seu falecimento aconteceu o sobrenatural. Meu pai era fiel à minha mãe. Ele montou o primeiro CTI da cidade no quarto dela, que era particular. Passava dia e noite com ela no hospital, sempre visando o seu bem-estar. Um detalhe interessante, mesmo no coma, quando eu ia ver a minha avó, ela me mandava ir embora, dizendo entre pequenas sílabas que o hospital não era lugar para eu estar. Houve uma vez que ele estava muito cansado e nenhum dos 3 irmãos queria ir. O mais velho a amava demais e não aguentaria vê-la partir. Já os outros só não queriam ir mesmo. Ele então pagou naquele dia uma enfermeira para ficar em seu lugar no quarto. Passou a noite em casa e dormiu. Voltou no dia seguinte e a enfermeira, muito humilde, disse: Seu Luiz, se o senhor não falar para sua mãe para ela ir, ela não vai partir. Vai continuar sofrendo aqui. Meu pai ficou surpreso, olhou para a enfermeira e ficou assustado de repente. De fato, Alice teve um AVC no meio do coma. Se acordasse, estaria cega e paralítica. E Alice era uma mulher ativa, nunca viveria bem estando parada em uma cama, sendo um vegetal. Deixa ela ir, seu Luiz, a enfermeira disse baixinho. Meu pai então entrou no quarto, vendo-a dormir na cama, cheia de tubos para auxiliar em sua respiração. Eles a mantinham viva. O açúcar dela estava em 1200 por conta de um erro médico que não explanarei aqui. Ele sentou ao lado do leito, segurando a mãozinha da mãe, que já estava magra, observou seu rosto tão bonito, guardando a subida e a descida de seu peito ao respirar. Mamãe, se estiver ouvindo, aperta minha mão, porque essa vai ser a nossa última conversa. Ele suspirou, ele sussurrou para Alice. Ele sussurrou isso para Alice, lembrando que Alice estava em coma diabético profundo a essa altura. E Alice apertou a mão dele com força. E ele disse: Pode ir, eu e Renata vamos ficar bem. Pode ir, mamãe, vamos ficar bem. Pode ir, sem medo. Não queremos o seu sofrimento. Eu vou cuidar da menina, tá me ouvindo, mamãe? Aperta a minha mão se estiver ouvindo. E novamente a minha avó apertou a mão do meu pai. E com um sorriso no rosto, um sorriso real no rosto, foram seus últimos momentos na terra, seus últimos batimentos cardíacos. Ela se foi naquele momento, era 1h30 da tarde. Olha só, gente, só precisa da gente falar com eles. Mesmo em coma, viu? Isso é verdade. Não vá falando o que você quer, o que você não quer na beira de um leito de uma pessoa em coma, que não pode, tá? Eles podem ouvir. Não sei se no corpo ou fora dele. Capítulo 4. A fúria de Alice. Nunca machuque um neto, porque existe sempre uma avó para protegê-lo. Narrado por Renata. Uma semana após a minha avó morrer, a filha da minha avó, Maria Catarina, uma das netas da minha avó, que se chama Edith, e a mãe, Judite, junto com o marido Roberto, que era irmão do meu pai, vieram e tiraram praticamente tudo de dentro da casa. Móveis, roupas de cama, quase tudo.
Fui até a casa da minha vizinha, que para mim foi uma segunda mãe, amava minha avó e me amava igualmente. Hoje ela até é madrinha da minha filha. Enfim, passei o dia na casa dela, triste, cheia de saudade da minha Mulher Maravilha. Cheguei à noite e encontrei Ivete, a mulher que morava na casa ao lado. A minha avó alugava a casa que ela morava. Ela estava encostada na janela do quarto que veio a ser o da minha filha hoje. Detalhe, a casa estava totalmente trancada, então não era possível ver o interior. E eu perguntei, Dona Ivete, tudo bem? Mas a Dona Ivete se virou para mim com os olhos arregalados e a pele pálida. E ela exclamou, gente, que barulheira! Eu me assustei pensando que podia ter alguém dentro da casa. E eu perguntei confusa, como assim? Você não tá ouvindo? O barulho de abre e fecha a porta, subida e descida de escada, não ouviu? Se eu tava assustada antes, imagina agora. Por gentileza, Ivete me acompanhou até a porta e eu a abri. E por incrível que pareça, Ivete ficou mais branca ainda. E ela disse para o nada, não, eu entrei só para saber se ela ia ficar bem. Sim, eu sei. Ivete se virou para mim, eu ainda estava assustada, tinha só 14 anos na época. E ela me disse, pode ficar tranquila, Renata, a raiva dela não é para você. Inclusive, eu diria que só você tem total segurança de entrar aqui. Então, Judite veio ver o que estava acontecendo, porque ficou assustada com a expressão da Ivete, que era médium. Detalhe, os embustes, Edith, Judite e Roberto, moram atrás da minha casa. E Judite, a mãe da Edith, perguntou, o que está acontecendo? Ela está furiosa com vocês, a Ivete disse para Judite. Dona Alice não permitiu que uma coisa fosse tirada de Renata. Nada disso pertence a vocês. E ela está furiosa com vocês, com todos vocês. Após isso, Maria Catarina e as filhas, que também pegaram coisas aqui de casa, pasme, todas sonharam com a minha avó furiosa com elas e jogaram tudo fora. Não ficou aqui, mas com ela também não. Nem com uma mísera xícara ficaram. Tamanha era a fúria da minha avó nos sonhos dela. Todas sonharam com a minha avó, Alice, na mesma noite. E todas tiveram medo. Medo da fúria de Alice. Isso aí. Capítulo 5. O amor transcende a morte. Narrado por Renata também. Eu acordava todos os dias para ir ao colégio às 6 da manhã. Era costume da minha avó ir até a minha cama e tocar o meu tornozelo para me acordar. E mesmo após a morte dela, durante todo o ano letivo, eu senti o toque dela para me despertar. No último dia de aula, nunca mais senti o toque da minha avó. Detalhe, a minha filha sempre teve o costume, depois de mais crescidinha, de me acordar da mesma forma que a minha bisavó. Fim dos relatos. Agora quem está aqui sou eu, a filha da Renata, bisneta da Alice. Com todas essas histórias presentes na minha família, eu vejo que o amor é a maior arma contra a escuridão do mundo. Amem os seus pais e filhos como se não houvesse amanhã. Demonstre todos os dias o sentimento mais forte existente nessa vida. Ele transcende e se forma... ele transcende e se forma, se transformando na proteção de seus entes queridos até quando eles se vão. O irmão do meu bisavô chegou até ele por amor. A minha avó protegeu a minha mãe mesmo na morte. Meu avô Luiz fez o maior ato de amor incondicional do mundo ao deixá-la partir. E por isso eu vejo os meus exemplos como realmente são, pessoas de luz. Todos presentes aqui, mesmo depois do fim. Muito obrigada por ler, Ana. Um abraço para os seus filhos lindos, para você e para o Matheus. Muito obrigada, um beijo para você. Ai, que bom ler uma coisa boa de vez em quando, né? Porque é tanta coisa que você fala, meu Deus do céu. Aí pelo menos, olha só que beleza, né? Como compensa, como é bom ser bom e ter amor ali envolvido, né?
É muito melhor, não veja os resultados bons, as coisas boas que acontecem ao redor, tudo bom quando tem bons sentimentos envolvidos, quando tem amor. Contrário das outras, que sempre dá merda, né? Quando tem briga, quando não sei o quê, quando desejo mal, quando traição e não sei o quê, sempre dá merda no fim. Então, vamos pensar bem, né? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.